Josué capítulo 10. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeon era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até a Zeca e a Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué, e todo Israel, com ele, ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram, e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou na vossa mão. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué:
abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército, que tinham ido com ele: Chegai, ponde vosso pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou, e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Nesse mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel, com ele, passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra ela. E o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu à espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel, com ele, passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis na mão de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, e a feriram à espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram à espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizera a Eglon. Executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriu à espada, a todos os que nelas estavam. Destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Libna e a seu rei. Também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Destruiu a tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal.